Olá, vamos a mais uma correção de atividades. Vamos à atividade 0203 da disciplina Contabilidade de Custos. Primeira questão, pontue sobre margem de contribuição e margem de contribuição unitária. Então, pesquisando o material que a gente forneceu para vocês, vocês podem encontrar e estar pontuando baseado nestas palavras. A proposta básica de uma análise de curto prazo é confrontar a performance da linha produtiva pelo montante dos seus custos variáveis com o montante da receita de vendas obtida pela venda efetiva dos produtos por ela produzidos. A essa comparação, damos o nome de margem de contribuição. Os custos e despesas variáveis subtraídos da receita geram um valor de margem de contribuição. A margem de contribuição unitária é definida como a diferença entre a receita e o total do custo variável de cada produto, ou seja, o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou, ele pode ser atribuído sem erro. A margem de contribuição representa o quanto cada produto contribui para o pagamento dos custos fixos, Segunda questão, fale da relação custos fixos e margem de contribuição na tomada de decisão em aceitar uma encomenda com proposta de preço de venda abaixo do tabelado, estando a empresa com tempo ocioso de produção. Bom, os custos fixos podem provocar problemas nos momentos de decisão, já que eles continuam a existir, produzindo ou não. Quanto à margem de contribuição, que considera no primeiro momento apenas os custos e despesas variáveis, mostra o quanto a empresa deixaria de ganhar aumentando a produção, diminuindo o custo fixo por unidades e, consequentemente, compensando e até superando o prejuízo previsto por um cálculo feito sem margem de contribuição. Terceira questão, preencha o quadro abaixo com as fórmulas solicitadas. Margem de contribuição, a MC, é MC igual a PV menos CDV. A margem de contribuição é igual a preço de venda menos custos e despesas variáveis. Lembrando que aqui o preço de venda é total, ou seja, a receita de vendas menos os custos e despesas variáveis respectivos ou correspondentes. Margem de contribuição unitária, a MCU, a fórmula é a mesma, só que você vai acrescentar o U, né, de unitário. Então, a margem de contribuição unitária é igual a PVU menos CDVU, ou seja, preço de venda unitário menos os custos e despesas variáveis unitário. Percentual da margem de segurança, a MS, é MS igual a receitas totais menos as receitas em ponto de equilíbrio. Então, eu tenho RT menos RTPE. RTPE é receitas totais, ou atuais, né, em ponto de equilíbrio, dividido pelas receitas totais. Quarta questão, uma empresa apresenta uma proposta para manter o mesmo nível de estoque no início e no final do mês. Os custos fixos estimados para o mês são de R$ 720 mil. Estes são os custos fixos, R$ 720 mil. E os custos variáveis unitários estimados são R$ 35 a unidade. Então, eu tenho um custo variável unitário de R$ 35 a unidade. A empresa espera que 150 mil unidades sejam vendidas ao preço de R$ 50 por unidade. Então, eu tenho aqui a quantidade de venda, 150 unidades, e o preço de venda unitário, R$ 50. A quantidade máxima de venda dentro do mês é de 175 mil unidades. E aí ele diz, calcule o índice de margem de contribuição e a margem de contribuição unitária. Bom, o índice de margem de contribuição, você vai pegar a margem de contribuição e dividir pelas vendas. É isso. E aí você tem o percentual da margem, ou seja, quanto a margem representa nas vendas. E aí, MC, que é a margem de contribuição, eu vou pegar a minha venda menos os custos e despesas variáveis. Então, como na questão eu não tenho o total da venda, eu vou calcular. Ó, qual é o total da venda? É o meu preço de venda unitário vezes a quantidade vendida, né? E aí eu vou subtrair pelos custos e despesas variáveis. E aí eu divido pela venda, né? Que é o preço de venda vezes quantidade vendida. Ok? Daí é só substituir na fórmula. Eu vou ter o preço de venda de R$ 50 a unidade vezes a quantidade vendida de 150, tá? Esse aqui é a minha venda, né?
E aí, para saber a margem de contribuição, é a minha venda menos a quantidade vendida. Ou melhor, menos os custos e despesas variáveis, desculpa. E aí, os custos e despesas variáveis, também eu não tenho o valor dele total. Então, eu vou pegar a quantidade, né, que foi vendida, vezes o seu custo unitário. Eu tenho o custo unitário variável, é 35. Então, é só multiplicar pela quantidade vendida, né, e aí eu tenho o meu custos e despesas variáveis. Beleza? Dividido pela venda, que é 50 unidades, perdão, 50 reais, né? Vou colocar aqui em reais para ficar melhor. 50 reais vezes 150 mil unidades, certo? Então, vamos aos cálculos. 50 vezes 150 dá 7 milhões e 500 mil, menos 150 vezes 35, 5 milhões e 250 mil. Divididos por 50 vezes 150, 7 milhões e 500 mil. Daí, 7.500 menos 5.250 dá 2.250. Dividido por 7.500 vai dar 0,30, que, multiplicando por 100, o meu percentual é 30%. E aí, a margem de contribuição unitária, né? A formulazinha, ó, margem de contribuição, preço de venda unitário menos CDV unitário. Então, eu tenho esses valores, né? Então, é só substituir na fórmula. R$ 50 é o preço de venda unitário, 35 é o preço do custo de despesas variáveis unitárias. Eu tenho um MCU de R$ 15. Né? Tá? Aí, pessoal, eu posso fazer o percentual da margem de uma outra forma mais rápida. Né? Eu faço a margem de contribuição unitária, né? E aí ela é R$ 15, e aí eu divido pelo meu preço de venda unitário. Né? Eu 15 dividido por 50 dá 0,30. Essa é uma forma mais rápida de fazer o percentual da margem. Quinta questão, agora preencha o quadro abaixo com as fórmulas do ponto de equilíbrio. Nós temos 3 pontos de equilíbrio que foram estudados em sala de aula. Isso, o PEC, o PEF e o PER. O PEC é o ponto de equilíbrio contábil, aqui é a fórmula. Custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Só isso. Já o ponto de equilíbrio financeiro, ele segue a mesma sistemática, dados custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária, só que eu vou retirar dos custos e despesas fixas as despesas não desembolsáveis, tá? DND, despesas não desembolsáveis. E aqui eu tenho depreciação, despesas antecipadas, né? Tudo aquilo que não é desembolsado, ou seja, não sai caixa, certo? Não sai dinheiro, beleza? Esse é o financeiro. Então, sempre que você lembrar de financeiro, você lembra de finança, de dinheiro, e aí você lembra de despesas que não são financeiras, elas são econômicas, mas não são financeiras, tá certo? E o ponto de equilíbrio econômico também segue a mesma sistemática do ponto de equilíbrio contábil, é custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Porém, eu vou adicionar ao custo de despesas fixas o meu lucro. E aí eu tenho o meu ponto de equilíbrio econômico. Ok, pessoal? E aí ele pede aqui, defina ponto de equilíbrio contábil. Sim, só para... Esses dias eu estava estudando e vi uma questão, eu acho que nem coloquei para vocês no simulado, mas ela é interessante. Ela tem um gráfico, né, de um plano cartesiano, e aí ele tem uma reta, né, inclinada, e tem uns pontos, né, o ponto, acho que era ponto P, ponto Q, ponto W, as letras aleatórias. E era para você dizer na reta, né, na diagonal, subindo à direita, né, inclinada à direita, qual era cada um dos pontos de equilíbrio, né? E aí a gente entende, ó, que esse aqui, o ponto de equilíbrio financeiro, vai ser o valor menor, né? Então eu vou ter aqui, ó, o ponto de equilíbrio financeiro no primeiro pontinho lá da reta. No meio vai estar o contábil, né? Que aí segue depois. E o econômico vai ser o maior, que ele vai estar somando o lucro, tá? Essa é a ideia, tá? O que vai dar o valor menor é o ponto financeiro, porque eu vou tirar as despesas não desembolsáveis, que eu não tiro aqui do ponto de equilíbrio contábil, tá certo? E o ponto de equilíbrio contábil vai ser o próximo, por quê? Porque o maior vai ser esse, porque eu vou adicionar o lucro econômico, né? Achei interessante. Sexta questão, defina cada um deles.
Ponto de equilíbrio contábil é a definição do volume de vendas necessárias para que se possam recuperar todas as despesas e custos envolvidos na produção, considerando que no PEC o resultado líquido contábil é igual a zero. Ponto de equilíbrio financeiro é a definição do volume de vendas necessário para que se possam recuperar todas as despesas e custos, desconsiderando as despesas e custos que não representam desembolso de numerários no período, como, por exemplo, as despesas e os custos relativos à depreciação dos bens do ativo imobilizado, certo? E a letra C, ponto de equilíbrio econômico, é aquele em que as receitas totais são iguais aos custos totais acrescidos de um lucro mínimo de retorno do capital investido. Ok? Sétima questão. Uma empresa apresentou em 31 de 12 de 2023 as informações gerenciais para o ano de 2024. Olha só, tenho aqui os orçamentos, os valores orçamentários. Vendas, 9 milhões e 800 mil. Custos variáveis, 5 milhões e 96 mil. Margem de contribuição, 4 milhões e 704 mil. Custos de despesas fixas, 3 milhões e 332 mil. Lucro líquido, 1 milhão e 372 mil. Pessoal, e aí as vendas aqui representam os 100% no percentual, né? E aqui eu tenho os custos variáveis, vai representar 52%, a margem de contribuição, 48%, os custos de despesas fixas, 34%, e o lucro líquido, 14%. Tá? Então, esses percentuais aqui já vêm, tá, escritos na questão. Considerando as informações acima, indique a margem de segurança e o percentual da margem de segurança da previsão feita pela empresa. Ele quer a margem de segurança em valores, né? E ele quer também a margem de segurança em percentual, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Para trabalhar a margem de segurança, a gente sabe que na formulazinha lá em cima, ó, a gente vai ter aqui, ó, né? Cadê? Margem de segurança, lá em cima, aqui, ó. A gente vai trabalhar com ponto de equilíbrio. Então, eu preciso saber o meu ponto de equilíbrio em valores, ou seja, as minhas receitas de vendas, quanto eu tenho que vender, né, em valor para poder equilibrar, ter, né, tá lá nulo, pagar todos os custos e despesas, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é descobrir as receitas em ponto de equilíbrio, tá? E aí o ponto de equilíbrio em valor, você vai pegar os custos e as despesas fixas totais, né? Dividir pelo percentual da margem. Professor, por que eu vou fazer assim? Porque você tem o percentual da margem aqui, olha só. Ó, quando a gente tem o percentual da margem, fica mais rápido, né? Eu não preciso colocar na fórmula, dividir os custos de despesas fixas pela margem de contribuição unitária, né? Eu posso dividir pelo percentual da margem de contribuição. E aí eu vou encontrar o valor mais rápido. Então, ó, o ponto de equilíbrio em valor, eu vou pegar todos os custos e despesas fixas totais, cadê? Aqui, ó, 3.332.000, dividir pelo percentual da margem de contribuição, que é 48%, que em decimais é 0,48. Aí eu tenho o meu ponto de equilíbrio em valor, 6.941.666,66. Aí, agora eu posso calcular a margem de contribuição em valor, né? Por quê? A formulazinha é receitas totais menos as receitas em PE. Se eu tenho as receitas totais na tabela, está aqui, ó, as receitas de venda 9 milhões e 800 mil, eu só vou subtrair as receitas em PE que eu encontrei de 6 milhões 941, 666,66. E aí eu tenho a minha margem de segurança em valores. 2.858.333,34. Ok? Percentual da margem de segurança. Aí, no percentual da margem, receitas totais menos receita de PA, dividir pelas receitas totais. Pessoal, aí é só substituir os valores, né? Substituir os valores, eu vou encontrar 0,29166, que aí eu posso, pelo terceiro dígito aqui, né? Colocar um 7 no lugar do 6, 29,17%. E a última questão, a oitava e última questão, uma empresa apresenta os seguintes dados no orçamento do segundo semestre de 2023. Preço de venda unitário, R$ 33,40, custo variável unitário, R$ 28,80, custos fixos, 384 mil. Para gerar o lucro operacional de 30 mil, quantas unidades são necessárias? Então, pessoal, o que está trazendo nessa questão? Não está falando de ponto de equilíbrio, tá? Não está falando de ponto de equilíbrio. Porém, como eu tenho dados, ó, preço de venda, custo variável unitário, custos fixos, né? Ou seja, eu tenho dados aí
que eu posso trabalhar, né, o ponto de equilíbrio. Tá? Por quê? Porque ele quer saber o lucro operacional de 30 mil. Quantas unidades são necessárias? Opa, quando ele pergunta quantas unidades são necessárias, ele está querendo chegar no ponto de equilíbrio, tá certo? Porque o ponto de equilíbrio é isso, é saber quantas unidades eu preciso vender para tal valor, não é isso? E aí, como ele está falando de descobrir o lucro operacional de 30 mil, isso quer dizer o quê? Que eu estou atrás de um ponto de equilíbrio característico, específico, é o econômico, é ele que envolve o lucro, não é? Olha a fórmula, custos e despesas fixas totais, mais o lucro, dividido pela margem de contribuição unitária, certo? Então, ó, como eu tenho esses dados aqui, ó, eu posso descobrir, né, os custos e despesas fixas totais. Não posso? Posso. Olha lá, os custos fixos e despesas totais, está aqui, ó, 384. Mais o lucro, ó, o lucro de 30, mais 30, dividido. Aí a margem de contribuição unitária é o quê? Preço de venda unitário menos custos e despesas dos variáveis unitários. E eu tenho aqui o preço de venda unitário e eu tenho aqui o custo variável unitário. Então é só subtrair um do outro. Daí eu faço a conta, custo de despesas fixas totais mais o lucro dá 414 mil, margem de contribuição dá 460, a unitária. Daí é só dividir e eu vou encontrar 90 mil unidades. Essa é a resposta. Eu preciso de 90 mil unidades, eu preciso vender 90 mil unidades para ter um lucro de 30 mil reais. Ok, pessoal. Essa foi, então, mais uma correção de atividade. A atividade 0203. A gente se encontra aí na próxima.